A nossa 26ª live, e o assunto importante hoje sobre a hidrocortisona. Como utilizo a hidrocortisona nos meus pacientes em longevidade e por que utilizo a hidrocortisona nos pacientes de longevidade. Então sejam bem-vindos. O assunto hoje seria não tão polêmico, mas ao mesmo tempo um assunto que precisa ser debatido. Até porque esse método, essa característica, né, da hidrocortisona na vida dos animais hoje, sabendo que a hidrocortisona tem uma afinidade direta com o cortisol basal. Apesar do cortisol basal, pessoal, ser produzida pelo córtex adrenal e ser uma estrutura, na química orgânica como uma cetona, a gente tem a hidrocortisona como um éster. Beleza, esse é um ponto negativo, certo? Mas por utilizar 0,2, 0,3 miligramas por quilo, é ínfima. E vocês vão entender porque ela é tão importante, a hidrocortisona, nesse momento, quando aqueles pacientes estão iniciando um protocolo, iniciando toda uma antioxidação metabólica, tá? Então, muitos pacientes que a gente recebe na nossa terapia, na nossa medicina veterinária, eles chegam no consultório com muita oxidação, com muitas com obesidade, com muitas comorbidades, né? Então eles chegam obesos, eles chegam com doenças já pré-existentes, né? Como diabetes, como qualquer doença autoimune, como câncer, que mais? Excesso de peso, já falei, né? Excesso de peso e qualquer outra doença. Eles chegam com comorbidades, até porque dores, né? Chegam com dores nos consultórios. Então, esses pacientes, com certeza, eles passaram ou eles passam por problemas metabólicos, certo? Então, problemas metabólicos a gente tem que resolver, tem que saber resolver. Então, existe uma maneira muito mais eficiente e muito mais fisiológica para esses animais não sentirem tanto, por exemplo, a entrada de uma dieta, né, um bioalimento que mais respeita a fisiologia carnívora doméstica. Tá? Então a gente está falando aqui de dietas ancestrais bioapropriadas. Né? Então, para você chegar a esse nível, o seu animal chegar a esse nível de terapia nutricional, vocês precisam preparar esse corpo antes, antioxidá-los e anti-inflamá-los. Um desses processos chama-se hidrocortisona. A hidrocortisona, muitos têm aquele receio ainda de achar que é um corticoide. E um corticoide de muitos malefícios, como a gente tem receio desses corticoides que são ésteres, vendidos em farmácias, como prednisolona e dexametasona. Esses são corticoides que são bons, apesar de ser muito forte e trazer efeitos colaterais a longo prazo. Saber usar o corticoide, captar os benefícios do corticoide sem utilizar os malefícios dele, seria interessante. Início de uma carreira, início de um processo que está muito agudo, certo? E muito grave. Aí você usa um corticoide sintético, vendido na farmácia, chamado prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, não importa qual anti-inflamatório esteroidal você vai utilizar, não importa. O importante é que você tem que saber que os corticoides vendidos em farmácias, eles têm efeitos colaterais também. Isso é oferecido a longo prazo. Saber utilizar um corticoide é muito importante. Então, a curto prazo, dependendo de como da dose que você usa, você tem alguns benefícios. Existem benefícios, sim, é fato. A farmacocinética e a farmacodinâmica já são claras cientificamente que trazem alguns efeitos bons, se você souber usar. Se você continuar usando isso, pode trazer malefícios, tá? Principalmente doses mais elevadas. O que a gente está falando aqui são hidrocortisonas. Dentro dos corticoides, você tem 3 categorias, né? De longa duração e efeito devagar, efeito mais rebote, mais lento, chamado hidrocortisona. Você tem os produtos, substâncias de médio alcance ou de média potência, chamadas de prednisolonas. E vocês vão ter a dexametasona de altíssimo potencial e de curta duração. Então, dentro dos corticoides, você tem essa
esse entendimento farmacológico, né, farmacocinético e farmacodinâmico. Perfeito. Tarcísio, mas por que você preconiza hidrocortisona para os seus pacientes assim que você inicia uma antioxidação? Dentro da medicina da longevidade, você tem um caminho, isso estou falando na humana e na animal. Tem um caminho que trabalhando fisiologia, mostrando o seguinte: as hidrocortisonas se assemelham muito ao cortisol, apesar de terem moléculas e ações diferentes. Um é esteroide, produzido pelo corpo, que a indústria não conseguiu produzir ele ainda, tá? É o próximo passo, diferentemente da testosterona, que já produziu a testosterona bioidêntica, o estradiol bioidêntico, tá? Diferentemente. Então a indústria não conseguiu ainda, mas a gente está trabalhando para que ela jogue no mercado esse tipo de produtos. Então o que a gente mais está falando aqui e mais defendendo são fármacos que não trazem tantos efeitos colaterais. Então, trabalhar uma hidrocortisona, por exemplo, ou um cortisol basal bioidêntico seria o futuro. Não temos isso no presente hoje. Não temos. Futuramente teremos sim. Tá? Já conversei com vários pesquisadores da indústria farmacêutica e eles estão assim, na linha de funcionamento. Então, de liberação da hidrocortisona bioidêntica na biotecnologia. Então, eu fiz um mestrado dentro da biotecnologia, por isso que eu tenho essa liberdade para falar com vocês sobre biotecnologia dos fármacos. Então, quando você estuda os fármacos, você vai entender que dentro dessa analogia molecular, vocês vão ter a hidrocortisona, que é na química orgânica um éster, e a outra molécula que é chamada de biohormônio, né, conhecido como cortisol basal, que é o cortisol que a gente produz, que é uma substância derivada do colesterol. Beleza, então o colesterol não tem nada a ver com esse éster, não tem nada a ver. Mas os efeitos são muito parecidos, já que o menor efeito colateral é do éster, ou é do esteroidal, porque éster é esteroidal, do esteroidal, tá? Que é produzido pelo corpo, é o que tem menor efeito colateral. Dentro das sintéticas, que não são bioidênticas, a hidrocortisona é a que mais chega próximo a esse tipo de entendimento e de conceito biológico, entende? Então, a biotecnologia da saúde, ela revela isso tudo pra gente, mostrando que os anticoncepcionais não são hormônios, mostrando que os anabolizantes não são hormônios. Por que não são hormônios? Porque não são no mesmo grupo farmacológico. Na mesma molécula, na bioquímica orgânica, eles não fazem parte desse tipo de grupo. Então, o metil, qualquer prefixo, metil, maliato, ciprionato, decanoato de estradiol, de testosterona, de estriol, estrona, todos esses hormônios que têm um prefixo maleato, ciprionato, decanoato, que mais? Tem vários atos da vida aí. Clorato, tem vários. Todos esses são ésteres na química orgânica. Dentro de um contexto bioidêntico, que respeita a analogia biológica hormonal do corpo, temos as cetonas, que aí vem os esteroidais, derivados do colesterol. E aí vem progesterona, cortisol, testosterona, mineralocorticoides, estriol, estrona, estriol, estrona e estradiol. Então, esses aqui, a vitamina D também é um outro hormônio esteroidal derivado do colesterol. Todos esses hormônios, eles são bioidênticos, são produzidos pelo corpo, que quando a indústria produz isso, a gente consegue ver os mínimos efeitos. Por isso que hoje eu prescrevo testosterona bioidêntica, porque ela é idêntica à analogia molecular esteroidal do corpo dos animais. Entende? Então é isso. Quando a gente parte para a hidrocortisona, a gente tem essa grande diferença, apesar de saber
desses pontos, né? São pontos que a gente hoje está trabalhando para que a indústria farmacológica, dentro dos seus estudos, tragam esse conceito bioidêntico em todos os fármacos, para todos os fármacos. Se a gente trabalha fármacos que não respeitam o corpo, a gente vai ter sempre efeitos colaterais. E vai ter sempre gente defendendo esse tipo de droga. A gente hoje tem que trabalhar para não adoecer. Todos os nossos animais não podem seguir medicina humana no sentido de envelhecer é o mesmo que aumentar o número de remédios. Nós não devemos cair nessa. Somos médicos veterinários, pesquisadores, profissionais que têm respeito no mercado e precisamos de mais profissionais com essa linha de raciocínio. Não adoecer os animais. Diminuir os efeitos colaterais de drogas, ou de fármacos, ou de remédios, seja lá o que quiser chamar. Mas é isso que a gente defende. Devemos prestar atenção que a gente não pode estar vinculado a nenhum ciclo industrial. Nenhum ciclo industrial, nenhum médico deveria estar inserido. Então, vamos entender esse processo da hidrocortisona. O que acontece? Quando chega um paciente para entrar dentro da longevidade, o que eu faço? Prescrevo hidrocortisona naquele primeiro momento, numa dose ínfima e inicial de 0,2 miligramas por quilo. Por que, Tarcísio, diariamente você prescreve isso? Isso vai danificar os rins? Isso vai danificar, vai ter uma retenção de líquido? Isso vai provocar uma neoglicogênese, uma glicólise exagerada, uma chamada de açúcar para o sistema metabólico? Tudo que a gente estudou até hoje dentro da medicina da longevidade, porque eu fui aluno da Humana, para tentar trazer fisiologia para dentro da medicina veterinária. Mais fisiologia. Precisamos de mais médicos fisiologistas, patologistas. Então, quando eu fui dentro da fisiologia, e hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira lá da Medicina Humana, eu estou lá como intruso, eu estou lá dentro da Medicina Humana da Longevidade, junto com o Dr. Ítalo Rachid. Nesse segmento, o que a gente entende? Que a hidrocortisona, assim como eu também tomo hidrocortisona, para que isso, Tarcísio? E o corticoide, o cortisol, fala do corticoide não, que ele tem um nome negativo, tem um nome pejorativo, o corticoide. A cortisona, né, o cortisol, ele é muito importante. Quando ele está muito alto, ele é muito ruim. Sempre eu falo de forma constante, tá? Agudamente não é ruim, é uma coisa muito boa para o corpo. O que acontece quando você vê um cortisol muito baixo também é muito ruim para o corpo. Então, se você tiver um corpo constante com cortisol, é um processo muito mais fisiológico do que ter picos e manter esses picos de cortisol muito alto. Isso é muito ruim para o corpo. É o hormônio do estresse que a gente chama, né? Então, por isso que a gente não defende. Na verdade, a gente defende uma linha onde o cão tem que manter uma linha constante do cortisol basal. Ele precisa manter essa linha do cortisol basal. Respeitar o córtex adrenal desse cão. Precisa ser respeitada. Se você der corticoide sintético de farmácia por muito tempo, você vai fazer uma imunossupressão, uma supressão do eixo hipotálamo hipofisário adrenal. Então esse eixo ele é inibido normalmente quando se toma corticoide sintético, né, que a gente chama de éster. Quando você trabalha o éster chamado hidrocortisona, esses efeitos são mínimos. Tem efeito colateral? Tem. Pequeniníssimo, quase que imperceptível dentro da fisiologia. É o que eu falo. Futuramente, vamos trocar essa, não tem outra possibilidade, né? A gente vai trocar essa molécula futuramente por um éster, ou do éster vamos trocar para um esteroidal, tá? Que é uma molécula bioidêntica parecida com o cortisol, entendeu? Então é esse processo desse entendimento médico atual da medicina veterinária, né, de fisiologia, de metabolismo, de organismo trabalhando de forma equilibrada, é o que mais vai levar o cão à longevidade, à vida longa. Quanto menor o efeito colateral, melhor. Quanto menos adoecer, quanto menos inflamar, melhor para o animal. A tendência é ele ter uma vida mais padrão, uma vida mais equilibrada. Entende? Não pode, altos e baixos é ruim para todo e qualquer organismo.
Então, de antemão, a hidrocortisona, quando você faz hidrocortisona, qual é a função dela, que eu não falei ainda? Não é que eu estou enrolando não, porque eu estou seguindo o caminho aqui. A hidrocortisona, por que estamos defendendo a hidrocortisona no começo, para depois defender um cortisol basal? Porque a hidrocortisona ela tem uma função muito importante, não só antioxidante, anti-inflamatória. Ela limpa receptores hormonais. Tarcísio, quer dizer que você que prescreve vitamina D, testosterona, hormônio da tireoide, T3 e T4, que eu não prescrevo levotiroxina, eu prescrevo T3 e T4. Você que prescreve estriol, estradiol, estrona, beleza. São hormônios importantes, tem algumas funções, tem várias, né, funções e importâncias no corpo. Mas se você tem hormônio bioidêntico e você tem um corpo machucado, um corpo oxidado, que a gente chama enferrujado, esse corpo, você, por mais que você coloque um hormônio novo, o receptor dele vai estar velho, vai estar enferrujado, vai estar o quê? Oxidado, por um passado errado. Então, um manejo nutricional e um manejo com ausência de hormônios, né, falta de movimentos, você tende a ter um animal com receptores que podem oscilar nas otimizações. Então, se você pega, que nem você pegar uma lâmpada. Eu peguei uma lâmpada nova e aí peguei e vou colocar num bocal velho, um bocal oxidado, um bocal enferrujado. Aí eu pego a lâmpada nova, vou ligar. Aí a lâmpada funciona, aí depois ela apaga, aí ela tem curto-circuito, aí ela tem algumas falhas, né, de recepção. Por quê? Porque não nos preocupamos com o bocal. O bocal chama-se receptores. Vitamina D tem receptores VDRs. Canabidiol, fitocannabinoides, vocês vão ter vários receptores, CB1, CB2, né, tipo 1, tipo 2. Tem outros receptores proteicos, vários outros receptores que a gente já descobriu, muito receptor para cannabis em todos os tecidos do corpo. Todos, inclusive células, têm receptores para fitocannabinoides. Por isso que eles funcionam no nosso corpo e funcionam no corpo dos animais. Certo? Todo mamífero, todo animal, inclusive esponjas do mar, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, têm receptores em todos os tecidos e células do corpo. De forma retrógrada, faz acontecer tudo que a gente já sabe sobre medicina canábica. Entendendo esse processo, que a gente vai defender um dia que cannabis tem um efeito hormonal e não é um hormônio. Não é um hormônio, tem um efeito, certo? Diferentemente de outros hormônios tidos como esteroidais, por exemplo, como vitamina D, que a gente sabe que não é vitamina, é um hormônio já declarado na década de 70 pelos americanos. Entendemos a importância da D lá na década de 40, só que usamos a D de forma errada. A gente vai falar mais sobre a D, mas só para complementar. Utilizamos o calcitriol. Muita gente, naquela época, utilizou a vitamina D de forma errada. Por isso que criou uma barreira muito grande com a vitamina D. Porque usaram a D errada, usaram a D ativa, a D chamada calcitriol. A D hoje, que a gente preconiza, é o colecalciferol. Entendem? Colecalciferol. E esse colecalciferol, ele tem essa característica, que é uma característica que doa, ou que ele é um precursor do calcitriol. Ele é um precursor. Então, por isso que ele, quando o corpo precisa da D, do calcitriol, ele puxa da D3, que é o colecalciferol, essa possibilidade de converter, ativar nos rins e metabolizar no fígado. É assim que funciona o lado hormonal. E eu estava falando agora, há pouco tempo, sobre receptores. Se a gente se preocupa com receptores, a gente vai ter sempre um corpo otimizado. Então, se eu pudesse hoje, Tarcísio, trocar todos os receptores dos animais que chegam no meu consultório, buscando uma medicina que prolonga a vida, eu trocaria todos os receptores deles. Só que eu não posso fazer isso. É impossível trocar todos os receptores daquele animal. Aí o que eu faço? Prescrevo hidrocortisona, inicialmente, principalmente, por quê? Porque a hidrocortisona ela vai fazer a limpeza dos receptores, para que a vitamina D ative outras áreas, para que o estradiol ative outras áreas, para que a testosterona ative outras áreas, e assim com todos os hormônios, incluindo o cortisol basal.
que a gente chama de cortisol, né? E é isso. Então a hidrocortisona, ela tem essa característica de vários benefícios, para vocês entenderem. Um deles é antioxidação, anti-inflamação. Outro grande benefício da hidrocortisona nesse processo de longevidade, de vida longa, é exatamente esse. Ele limpa receptores encefálicos, entéricos, dermatológicos, celulares. Então, quando você entende o grande efeito dessa limpeza, de não trocar o bocal, mas limpar o bocal, a lâmpada, que é o hormônio, vai fazer efeito. Entende qual é a grande importância? Então, se preocupar não com a lâmpada apenas, se preocupem com o receptor da lâmpada, que aí não vai ter mau contato. Beleza? Hoje a live foi curta, queria poder agradecer a todos aqui. Ricardo, grande Ricardo, Guglielmi, nunca consegui falar seu nome, Ricardo, nunca consegui falar seu nome. Ricardo, conheci em Botucatu, quando fiz neurologia lá, no Bioéticos, curso de extensão. Depois a gente partiu para São Paulo, fez mais 2 anos em São Paulo. Eles seguiram o caminho e eu deixei para lá. Mas o caminho é esse, Ricardo. O caminho é esse. Hoje estou em outras pegadas, em outras neurociências da vida. Tive que entender um pouco mais esse percurso, mas tudo foi um aprendizado para mim. A humildade traz sempre um caminho mais livre e mais saudável para todo e qualquer profissional. Ter reconhecido um erro no passado foi muito importante para mim. Eu operei mais de 20 mil animais, castrei mais de 20 mil animais de todas as áreas, né, de ortopedia, de castração, de tudo. E ter essa humildade de poder dizer assim, olha, o erro nosso foi lá atrás. Foi ter focado numa coisa que não é fisiológico. Tá? Ter focado em trabalhos muito antigos que não trazem, que não agrega hoje no século XXI mais. Mas agregou lá na frente, despertou de qualquer maneira todo um lado científico. Tá? Então hoje eu defendo que a linha médica veterinária de todo o Brasil, de todos os consultórios brasileiros, eu defendo médicos que pesquisam, médicos que publicam, médicos que estão ali a toda hora preocupados com a saúde. Tá? Esquecer um pouquinho a doença, saber que existe, saber tratar, porque foi o nosso caminho de graduação, né? Então a gente sabe tratar, a gente sabe trabalhar com drogas alopáticas, a gente sabe operar, mas não deixar de lado esse entendimento do farmacológico, de que eu sei usar um antibiótico, eu sei usar um anti-inflamatório, um analgésico, uma morfina. Não é esquecer, mas é tentar outros caminhos paralelos, porque vai ajudar muito lá na frente esses animais. O benefício é deles, tá? A gente está falando de benefícios para os nossos pacientes. Então essa é a minha defesa sempre, de buscar avanços, trazendo a medicina junto da ciência, e não uma disparidade. A ciência tem que estar muito próxima. Ela deu uma corrida e a medicina ficou para trás. Entendeu? Então está meio dispare. Tá? A ciência está lá na frente e a medicina ficou para trás. Tá certo? Queria agradecer a vocês, a Juliana. É isso aí, eu também fazia vermífugo sem necessidade, hoje não faço mais. Tá? Maria, a mulher tá louca hoje aqui, tá com raiva. Sensacional, Pet Nutrido, obrigado. Dr. Eric, San Bruno, já falei. Matheus Lourenço, obrigado pela sua participação. Dinut Pet, poxa, bacana. Tem um aqui, indústria de alimentos do S. Para a indústria de remédios manter doente, os fármacos têm muita importância, mas tem muita coisa errada por falta do conhecimento e atualização. É isso aí, doutora Juliana. Rebeca Torres Vete, sejam bem-vindos. Pet Green Natal, grande doutora Pet Green Natal. Encantos Vete, poxa, bacana. Vete Rafael Pimenta, sejam muito bem-vindos. Eu sei que o meu canal aqui ele é polêmico, eu só trato de assuntos polêmicos, até porque a gente tem que tirar da cachola, temos que tirar da nossa gaveta vários assuntos que precisam ser revistos, né? Vários assuntos que precisam ser colocados a limpo e ser renovados. A ciência precisa dar uma renovada repaginar todo esse processo médico nosso, né? Então, eu acho que é isso. Meu canal é isso. Quem quiser polêmica, vem para o canal. Tantos e tantos médicos brilhantes que são criticados pela sua conduta de se posicionar contra a indústria da doença. Vai incomodar bastante. Infelizmente, eu não entendo por que defender tanto isso. É isso aí. Eu vou ficar por aqui hoje. Só dar uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa importante. Dr. Pet Alexandre, ter saúde não é apenas ausência de doença, é necessário ter qualidade de vida. Isso mesmo, doutor.
É isso mesmo, tá certíssimo. Qualidade de vida e longevidade. Dr. Pet Cannabis, Fábio Mercante, São Paulo. M. Cavalheiro, obrigado pessoal, obrigado aqui pela força, tá? Beleza, vou ver se tem mais alguma coisa aqui para trás, pra gente finalizar, tá bom? Eu acho que é isso mesmo, sou da polêmica, kkk, Pet Nutrido. Pois é, hoje eu vou ficar por aqui, tá certo? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e amanhã estarei mais uma vez no nosso Café com Tarcísio Barreto, aqui às 6h30 da noite, beleza? Amanhã tem um assunto importante para falar com vocês. Um abraço, até amanhã!